Fala, meus lindos, como vocês estão? Mike aqui, estamos aqui para falar hoje de Corinthians, mais uma vez. Estou de volta, né, no jogo contra o Nacional do Paraguai eu não vim, mas hoje eu estou aqui e tô de Corinthians hoje, inclusive, para representar, fechou? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Corinthians e América de Natal, jogo que aconteceu ontem. Eu estava na arena, num lugar muito bacana, inclusive, assistindo o Camarote Arena Kids. Se vocês querem ir assistir o jogo, ter um conforto super bacana e tal, comer muito, beber muito, vocês podem ir lá no Camarote Arena Kids, que é top, gostei muito, fechou? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, as minhas impressões, as minhas análises. O Corinthians fez um bom jogo pra mim, tá? O Corinthians começou bem no jogo, criou algumas boas chances, teve chance com o Yuri Alberto, que ele bateu de esquerda, o goleiro defendeu, teve chance que o Fagner perdeu um gol na cara do gol, teve o gol do Yuri Alberto, com o passe do Breno Bidon, assim, o Corinthians criou bem, eu acho, no primeiro tempo principalmente, no segundo tempo também, mas um pouco menos, e acho que sofreu até demais para ganhar o jogo ontem. O Corinthians ontem sofreu muito com as finalizações erradas, né? Com uma má pontaria dos seus atacantes, meias, zagueiros, laterais e tudo mais. Como o Fagner, por exemplo, que errou. E olho no Fagner, tá? Estranhei ontem ele com a camisa 12. Engraçado, né? Porque normalmente a gente tá acostumado a ver ele com a camisa 23. Ontem ele tava com a 12, não sei se era alguma homenagem pro Cássio, não sei qual que era o intuito. Não sei se ele vai ser 12 a partir de agora, mas veremos daqui pra frente. Fechou? Então, perdeu chance o Fagner ontem, Yuri Alberto perdeu chance também, aquela que ele bate de esquerda, o goleiro acaba defendendo, uma que ele tava embaixo da trave e ele acaba perdendo o gol. Mas o Corinthians eu acho que foi muito bem ontem. Na partida o Corinthians foi bem, criou bastante, achou alguns meios de entrar na área do América, por um lado, pelo outro, e a gente tem dois grandes destaques no jogo de ontem, né? Três, na verdade, pra mim. O Yuri Alberto, acho que mesmo perdendo esses gols, se movimentou bem, criou bastante, tinha uma boa presença de área, dominava a bola, fazia a bola rodar, fazia o jogo girar. E acho que foi bem, inclusive fez o seu golzinho. Ótima fase pro Yuri Alberto, que fez 2 gols contra o Nacional, que fez gol contra o. Contra o. Qual que foi o jogo que a gente jogou lá? Não, fez gol contra o Nacional, fez 2 gols contra o Argentino Júniors, fez gol agora contra o América de Natal, vive uma grandíssima fase, são 12 gols no ano, se eu não me engano, é mais gol do que o Hendrick tem, mais gol do que o Caleri tem, por exemplo, caras que são exaltados pela mídia aí, né? E vem fazendo um excelente ano, o Yuri Alberto, muito bom jogador, como eu sempre falei, só tava numa má fase e agora parece que a boa fase voltou e tal, e ele reencontrou o caminho do gol, tomara que continue assim, né? Pelo amor de Deus. Tá jogando muita bola, o Yuri Alberto, tá? Outro cara que eu acho que foi um grande destaque, o Ranieri, cara. É muito importante como o Ranieri joga bola, cara. O Ranieri é importantíssimo no sistema do Corinthians, assim. Pra proteger a frente da área ali, pra roubar bola, pra dar progressão no jogo, pra carregar a bola quando precisa, pra passar por 2, 3 na arrancada mesmo, na força bruta, nem tanto na agilidade, no drible, como faz o Wesley, mas mais na força bruta, no arranque. É muito bom jogador, carrega a bola pra frente, toca a bola pra frente. Gosto muito do Ranieri, ontem fez mais uma partidaça. E o melhor da partida pra mim que foi o Wesley, né? Jogou muita bola, meu irmão. O Wesley é muito bom de bola, cara. Como pode, velho? O cara dribla 1, 2, 3, 4, 5. Não tenho os números exatos aqui agora, do número de dribles dele na partida, mas assim, é muito bom de bola o Wesley, cara. Muito bom de bola. Sou muito fã. E eu acho que. E fiquei muito feliz com ele jogando muita bola ontem de novo. Assim, passava por 1, 2, 3, tocava, e vai pra cima, e vai pra não sei o quê. Muito bom de bola, o Wesley, tá? Esses são os 3 destaques principais do jogo pra mim ontem, do Corinthians. Eu acho que gostei do Fagner também, gostei de alguns jogadores, mas e falando mais sobre o Corinthians, assim, de uma forma geral, como coletivo, né? O Corinthians, eu acho que, como eu falei, criou muito, mas sofreu com a falta de eficiência nas suas finalizações. E acabou se dando muito bem, porque conseguiu seus 2 gols em 2 lances que meio que de falhas individuais, né? O primeiro gol é um passe que o zagueiro corta meio mal, cortado, a bola acaba batendo no zagueiro, sobrando pro Breno Bidon, que toca pro Yuri que faz o gol. E o segundo gol, né, do Corinthians, o gol do alívio, porque eu tava morrendo de medo daquela partida para pênaltis.
sai num lance que o cara acaba tentando sair de jogar, aí o Ranieri rouba a bola do cara, ele cruza a bola pra área, a bola bate, rebate no zagueiro, não sei o que, o zagueiro não afasta muito bem, e aí acaba sobrando pro Kaká que faz o gol. Uma sorte que a bola desvia também e tal, então o Corinthians contou muito com a sorte ontem, mas não dá pra contar com a sorte em todos os jogos, tem que melhorar sua pontaria lá na frente, tem que melhorar com sua eficiência lá na frente, suas finalizações. Fechou? E o Alberto não pode perder o gol que ele perdeu ontem, por exemplo, embaixo da trave, não existe aquilo dali. Mas também não julgo, porque fez uma boa partida. O Corinthians, de uma maneira geral. Achei apagado o Romero ontem. O Romero já não vive uma grandíssima fase nos últimos jogos, tem deixado a desejar. Em alguns jogos eu sei que foi muito importante ano passado, foi muito importante no começo do ano. É um jogador ídolo do Corinthians, assim, mas o certo é o certo. Ontem não foi bem, não vem bem em alguns jogos já, né? Contra o Flamengo não foi bem, contra o Argentinos Júnior não foi bem também, e ontem não foi bem de novo. O Corinthians eu acho que é um time que oscila muito, tá? Eu quero falar sobre esse ponto aqui. O Corinthians é um time que acho que oscila muito e vai muito de bons jogos a maus jogos, bons jogos e maus jogos. Se a gente for pegar, o Corinthians jogou bem contra o Fluminense, aí jogou mal contra o América, no jogo de ida. E mesmo assim conseguiu ganhar. Mas aí jogou bem contra o Nacional, jogou bem contra o... Depende, né? Em um dos tempos, né? No segundo tempo jogou bem, no primeiro tempo jogou mal. Então foi um jogo mais equilibrado. Mas aí jogou bem também contra o Argentinos Júnior em casa, jogou bem contra o América ontem, por exemplo, mas jogou muito mal também contra o Flamengo. Então é um time que, assim, jogou bem contra o Fortaleza, não conseguiu ganhar, mas jogou bem contra o Fortaleza. Então é um time que oscila bastante, assim, sabe? Faz bons jogos, aí dá uma decaída e sobe de novo, aí dá uma decaída e sobe. Esse é o Corinthians, assim, é um time muito instável, muito irregular. Essa temporada é um time que, assim, pode beliscar um título ou outro, se der muita sorte, como aconteceu ano passado, por exemplo. O Tricas, né, o nosso famoso Tric-Tri, é, ganhou a Copa do Brasil ano passado, mas no começo do ano era cotado para ser rebaixado, inclusive. Tem um vídeo meu falando que eu achava que ia ser rebaixado Santos, Goiás, Cuiabá, se eu não me engano, e o Tricas, porque o São Paulo era realmente cotado para brigar para não cair. Pra vocês terem noção, e foi campeão da Copa do Brasil. São viradas de chave que dá no time, assim, que às vezes pode fazer você ganhar um título ou você cair de divisão, como eu falei. Então, assim, o Corinthians realmente pode brigar por algum título, mas não é o que eu espero essa temporada. Espero uma temporada de reconstrução, de jogadores se estabilizando, jogadores crescendo e tal, para em temporadas futuras a gente conseguir brigar mais forte por alguma coisa, tá? Mas esse é o Corinthians, assim, eu gosto do Antônio Oliveira, eu acho que ele erra em alguns momentos, tem uma cabeça dura e tal, mas na maioria das vezes ele acerta, e ele acerta mais do que erra, diferente de alguns outros técnicos que a gente tinha no passado aí, né? Eu acho que, por exemplo, o Mano Menezes fazia umas escolhas muito atabalhoadas, o Luxemburgo a mesma coisa, a mesma coisa. Então, eu acho que o Antônio Oliveira é um bom técnico que vem fazendo um trabalho bom, nada espetacular, mas nada também ruim, e que tem muito para crescer esse Corinthians aí, porque tem jogadores de muita qualidade. Assim. Se você pegar os jogadores, o Wesley é muito bom jogador, o Breno Bidon é muito bom jogador, o Garro a mesma coisa, o Ranieri a mesma coisa, o Coronado que tá no banco é muito bom jogador, o Romero a gente já viu que não precisa de muito para fazer gol. O Yuri Alberto é um cara que viveu uma má fase, mas é muito bom jogador também. O Carlos Miguel é um goleiraço, o Fagner já fez muito por esse clube, hoje não vive sua melhor fase, mas tem o Mateuzinho pedindo passagem no banco que joga pra caramba. Então assim, a gente tem um bom time, tem ótimos jogadores. Basta o time se encaixar, tomar sequência, aprender a jogar vários jogos. Eu sinto que o Corinthians, por exemplo, vai muito bem quando pressiona lá na frente. Então, começo de jogo e tal, o Corinthians está cheio de energia, pressiona lá na frente, o Corinthians pressiona muito bem, principalmente faz primeiros tempos, normalmente, muito bons o Corinthians, porque pressiona lá na frente e na pressão o Corinthians é muito bom, o Corinthians é muito bom na transpiração, principalmente. Em correr, em ter vários soldados em campo para pressionar muito bem lá na frente e criar suas chances de gol. Se a gente vê, por exemplo, contra o Argentinos Júnior, que foi o jogo que a gente viu de 4-0, né? O lance do gol do Yuri Alberto, o segundo gol dele,
sai num lance de pressão. O lance do gol do Wesley, que ele faz um gol de cobertura, é um lance de pressão. Então o Corinthians, os dois foram 2 gols contra o Fluminense, que se eu não me engano saem também de uma pressão alta do Corinthians. Então assim, acho que o Corinthians pressiona muito bem, mas tem que aprender a se defender também quando o time mas, por exemplo, quando o time ataca o Corinthians precisa se trancar lá atrás, eu sinto que o Corinthians não vai tão bem. A gente não foi tão bem nesse quesito, por exemplo, contra o Flamengo. Não sabe se defender à frente da área, defender a sua área. O Corinthians nesse sentido. É um time que tem que aprender a jogar mais jogos, tem que aprender a fazer mais coisas melhor, para ser um time que dá mais trabalho para os seus adversários. Mas isso é um passo de cada vez, é um trabalho que vai amadurecendo com o tempo. E o Corinthians, eu acho que, com um bom técnico, que é o Antônio Oliveira, acho que pode chegar nesse nível. Fechou? É isso, meus lindos, que eu tinha para falar sobre Corinthians e América de Natal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo e se inscreva para mais esse tipo de vídeo falando sobre Corinthians aqui no canal. Fechou? Muito obrigado a cada um que assistiu o vídeo até aqui. Valeu, falou, tchau!